A morte. A passagem do Evangelho de hoje nos possibilita revisitar esse tema, que é o tema da vida. Ele é muito importante, é a grande fronteira, é o grande mito, é o grande tabu, é a grande fonte do medo, essa emoção primária que rege praticamente todos os nossos atos. Hoje Jesus nos conta, os evangelistas nos contam da seguinte forma, que lá no contexto da ocasião em que Jesus caminhou por cima do mar da Galileia, estando os discípulos num barco, em meio a uma agitação dos elementos, das ondas, dos ventos contrários, ele aparece à distância, andando por sobre o mar, e eles têm uma atitude típica da humanidade. Vamos ver? E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Isso está lá em Mateus capítulo 14, versículos 26 e 27. Efetivamente, nós vivemos fugindo da morte real e da morte simbólica. Alguns poderão argumentar, mas isso não é natural, não é natural a ponto dos próprios animais terem o seu instinto de conservação? Claro que sim, mas nós, herdeiros dos animais, trazemos também o instinto de conservação, mas exageramos a característica animal. Tudo para nós vira o medo da passagem, o medo da transformação. Fugimos de toda e qualquer situação que nos lembre a passagem, a morte, a transformação, fazendo com que o que é medo nos animais para nós se transforme em verdadeiro pânico, um pânico da morte. É isso que nós vivemos. Temos horror a cemitérios e velórios. Fugimos de tudo que se pareça transformação. Mas a verdade é que, deixando de lidar com o porão das nossas casas, nós não podemos nos livrar dos ratos, das baratas, dos escorpiões. E é por isso que nós temos mudado sem mudar, vivido sem nos transformar, passado existências atrás de existências sem atender ao convite da vida. Porque o convite da vida é a transformação. Nós vivemos para aprender, vivemos para nos transformar. E apesar de ser tão certo que morreremos, vivemos fugindo, vivemos negando a morte, mas negar a morte é negar a vida também. É por causa disso que a gente vive esse desespero da busca pelos sentidos, da busca pelo prazer, do imediatismo, do materialismo, do egoísmo. Vivemos como se tivéssemos que extrair de cada momento o máximo para nós de prazer, de satisfação, exatamente por negarmos essa eternidade, essa perspectiva do eterno. Esse tem sido o nosso desespero, esse tem sido o nosso problema central. Aceitar, quando muito pelo contrário nós conseguimos aceitar a vida e a morte,
nós nos transformaremos. Nós conseguiremos libertar-nos e libertar os nossos queridos que já se foram. É tão imprescindível para nós esse aprendizado que nós precisamos estudar em todas as ocasiões que a vida nos permite e nos propõe, e ela nos propõe o tempo todo, pensarmos esses ciclos. Quando nós produzimos lixo, por exemplo, não podemos simplesmente colocar na lixeira como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade, como se ali terminasse a matéria, o dejeto que nós produzimos. Nós temos uma responsabilidade. Nós que consumimos temos uma responsabilidade com o lixo. Nós que vivemos temos uma responsabilidade com a morte. Nós que nos transformamos na matéria temos uma necessidade de nos remeter ao Espírito. É assim que nós damos sentido à nossa vida. É entendendo a pátria espiritual, para onde nós vamos, é entendendo o nosso futuro que nós vivemos bem o presente. Ninguém pode fazer uma boa viagem, uma boa mala para a viagem, se nada souber do destino, de como se dão as coisas, de qual é o clima, de por quanto tempo. Não. Nós precisamos estudar a morte, porque estudar a morte é estudar a vida. Porque a morte como um fim não existe, mas morte e vida são um constante convite à nossa transformação. É assim que nós encontraremos a nossa postura equilibrada, a nossa postura aberta ao novo, que não negue a transformação nossa de cada dia. Que essa nossa postura chegue logo, porque nós sabemos que a transição que viveríamos essa vida em plena transição, e que a transição planetária exige a transição individual, e que a transição individual só será alcançada quando nos abrirmos à transformação milimétrica, segundo a segundo, miúda, mas grandiosa, que a vida nos confere, nos convida a todo momento. Que tenhamos finalmente olhos de ver e ouvidos de ouvir. Assim seja, meu amigo, boas transições para você, boas transformações, bons aprendizados para todos nós. Um grande abraço.